Eu tenho uma palavra especial para você que sofre de ansiedade, que sofre medo, que sofre de síndrome do pânico. Então fica até o final, que em poucas palavras nós haveremos de decifrar essa situação para a sua vida. A ansiedade, ela tenta nos prender ao futuro, enquanto que o medo tenta paralisar você no presente. Na verdade, ambos, tanto o medo quanto a ansiedade, é para roubar a sua paz. Te faz carregar pesos que Deus nunca, jamais planejou para que nós estivéssemos carregando sozinhos. Mas a fé não significa, entenda bem que a fé não significa ter ausência de problemas. A fé significa confiar em Deus e estar no controle, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Porque quando a pessoa está sofrendo de pânico, de medo, de ansiedade, ela não sabe bem o que está acontecendo. Por isso, quando nós olhamos apenas para as circunstâncias, o medo cresce. Sabe quando você foca na circunstância e o medo cresce? Mas quando você olha para Deus, a fé cresce e o medo acaba perdendo força. Um exemplo bíblico é que Pedro, ele andou sobre as águas e enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele vencia, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o vento, quando ele começou a olhar para as ondas, ele naturalmente começou a afundar. Muitas vezes nós fazemos exatamente desse jeito. Nós deixamos as preocupações serem maiores do que a nossa confiança em Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Aprenda isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e também com ações de graças, ou seja, agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo. Esse texto está em Filipenses 4, do 6 ao 7. Por isso que a oração, ela transforma as preocupações, ela transforma em entrega. A oração, ela troca a situação pela confiança. Você vive uma situação, mas você passa a confiar. E quando nós colocamos as nossas ansiedades nas mãos de Deus, nós descobrimos que Deus, claro, que Ele é capaz de sustentar aquilo que nós não conseguimos carregar. Por isso, não permita que o medo continue determinando as decisões. O medo, às vezes, leva pessoas, dirige, governa para determinados lugares. Não, pelo contrário. Lembre que Deus já está no amanhã, Deus já está diante de tudo aquilo que preocupa você. Então, confia que dê um passo de fé, confia caminhando, dando passos para seguir adiante, porque a mesma mão que te guiou até aqui, até esse lugar, vai continuar sustentando você nessa sua caminhada, nessa situação que você está vivendo. A fé, ela não elimina as tempestades, mas a fé nos dá certeza que nunca enfrentamos nenhuma tempestade sozinho. Entenda isso. Por isso que quando você pega essa sua ansiedade, que na verdade é o desejo de viver o amanhã, e coloca diante do Senhor e aquieta o seu coração, quando você pega esses seus medos e apresenta-os também diante de Deus, certamente Deus vai fazer a obra na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu sou Hipólito Oliveira, esteja comentando aqui abaixo e esteja também compartilhando essa mensagem, certamente vai edificar outras pessoas. Até mais.